Qualquer pessoa com um mínimo de honestidade, certo? Já sabe que qualquer solução do Estado em relação a crises, né, catástrofes, etc., é inútil, não vai funcionar e nunca funcionou e etc. E se o Estado fizer algum tipo de solução, essa solução vai ser extremamente ineficiente, tá? O Ideias Radicais, o Rafael Haid do Ideias Radicais falou sobre cidades privadas. E eu quero dar minha opinião em relação a cidades privadas. Como que funcionaria uma cidade privada, tá? No Twitter, eu fiz um post, eu respondi um comentário, na verdade, falando sobre feudalismo, tá? A maioria das pessoas hoje não entende que feudalismo ainda existe, tá? Nós vivemos num sistema feudal e, por exemplo, o feudalismo no Brasil é o Brasil. O Brasil é um país que nada mais é do que um feudo gigante. Você tem o Estado, você tem o rei, você tem os amigos do rei e você tem os escravos, meros mortais, que somos nós, indivíduos que trabalhamos e 90% da nossa riqueza vai para a mão do amigo do rei e do rei, entendeu? Por meio de imposto, por meio de redução de riqueza, né? Senhoriagem, a impressão da moeda, e por meio de regulamentações, etc. Ou seja, todos os países do mundo são feudos. O feudalismo, ele não deixou de existir. Ele só mudou de nome. Ele só tem uma nova cara, ele só tem uma estrutura maior e mais complexa. Da mesma forma que o Estado não deixa de ser uma organização de bandidos. A questão é que essa organização de bandidos, ela se tornou cada vez mais complexa ao longo das gerações e ao longo dos anos, das décadas e dos séculos, tá? Dito isso, a minha humilde opinião em relação a cidades privadas é que é o que vai acontecer, tá? Cidades privadas vão ser inevitáveis no futuro próximo, tá? Talvez 5, talvez 10 anos. Por quê? Pelo simples fato de que países estatais coercitivos, eles tendem à degeneração completa, eles tendem a colapsar. Basicamente isso, certo? Você vê a história de todos os países que foram no passado livres economicamente falando, e esses países hoje são estatistas, esquerdistas, completamente esquerdistas. Dinamarca, Suécia, Suíça um pouco talvez. O próprio Estados Unidos, no passado, ele foi muito mais livre economicamente do que ele é hoje. Os Estados Unidos hoje é um país protecionista. É um país muito mais progressista do que vários outros países do mundo. Isso é engraçado. E por que os Estados Unidos não colapsou absurdamente ainda? Porque o dólar tem uma demanda global, tá? São vários outros motivos, obviamente, mas o dólar tem uma demanda global. Tendo uma demanda global, os efeitos da impressão de moeda, por exemplo, eles são menores, né? Afinal, o mundo inteiro precisa de dólares. A questão é, a única coisa que muda os Estados Unidos para o Brasil, por exemplo, em questão de degeneração ao longo do tempo da sua sociedade, é simplesmente o fato de que o Brasil não tem demanda global pela sua moeda. Os Estados Unidos têm, assim como qualquer outro país, certo? Então é só uma questão de tempo até o país mais forte do mundo colapsar, entendeu? Dito isso, como é que funcionariam sociedades privadas, então? Como é que funcionaria um país privado? O primeiro ponto é que provavelmente um país privado ele não seria do tamanho do Brasil. Ele não seria do tamanho do menor país que existe hoje, por exemplo. Ele seria do tamanho de um bairro. Ele seria do tamanho de uma cidade. Ele seria, por exemplo, do tamanho de Florianópolis. Florianópolis seria o seu próprio país. Seria uma cidadela, no caso. Seria um grande condomínio, tá? E na verdade, é assim que funciona países hoje em dia, né? Ah, países hoje, eles têm relações anárquicas com outros países. Então dá para dizer que entre países já existe o ancapistão. Essa é a maior prova
de que o anarcocapitalismo é possível, porque mesmo num sistema extremamente regulado na escala micro, né, na escala dentro de países, na escala macro, os países têm acordos entre si e funciona perfeitamente. Perfeitamente. Existe um monte de coerção, né? Mas obviamente esses incentivos à coerção, esses incentivos à guerra, eles só existem porque a riqueza é facilmente roubável, né? A riqueza. O dinheiro hoje é facilmente roubável, né? Se você tem Bitcoin, por exemplo, qual o incentivo que um país teria para, sei lá, destruir outro país que tenha Bitcoin? Isso não acontece, não faz nenhum sentido. Quando o dinheiro que você usa na sua sociedade ele é um dinheiro bom, você tende a evitar guerras, né? Você tende, tipo, se todo mundo tá dentro de um sistema que favorece honestidade e favorece você trabalhar em conjunto com outras pessoas para gerar mais riqueza para a sociedade, pelo livre mercado, você não vai entrar em guerra, porque uma coisa intrínseca da guerra é a destruição de riqueza. Não existe guerra que produza riqueza. Isso não existe. Ah, não, mas de todas as tecnologias que foram produzidas nas guerras, como por exemplo a internet, como por exemplo isso ou aquilo. Bom, essas tecnologias seriam com certeza criadas de outra forma se não fosse pela guerra, tá? Porque a demanda existe mesmo que não exista guerra. A guerra só acelera essa demanda, ela só aumenta essa demanda por um tempo, inclusive à custa de destruir a riqueza de vários outros países e a riqueza, o poder de compra da própria moeda do país que financia essa guerra, né? Por exemplo, quem disse, como é que você calcula que a alocação de recursos ela é mais racional, ela é mais eficiente indo para tanque de guerra, indo para AK-47, tanque de guerra e outras armas e etc., do que indo para melhor, do que indo para, por exemplo, aumento de capacidade de alteração genética de seres humanos, por exemplo, ou criação de órgãos artificiais, ou criação de qualidade de vida, tecnologias que aumentem a qualidade de vida das pessoas, por exemplo. As demandas de guerra, elas são coercitivas, e por serem coercitivas, elas provavelmente existe uma grandíssima chance delas serem ineficientes, tá? Porque você não tem uma demanda. Pessoas não guerriam, tá? Indivíduos, eles não fazem guerra. Quem faz guerra é político. Quem faz guerra é psicopata, é bandido, é político. São esses caras que fazem guerra. Não é eu, você que fazemos guerra. Não é o dono da mercearia que faz guerra, ah, não é o microempreendedor, não é o grande empresário. Inclusive, é uma falácia absurda, não? Porque, claro que o empresário faz guerra, os donos de armas, eles fazem guerra. Beleza, irmão? Ah, armas, tá? Armas são uma ferramenta, certo? Você pode usar para qualquer tipo de coisa. Uma dessas coisas é autodefesa. Você usa para neutralizar um agressor que vai tirar sua vida, tá? Então a demanda por armas, ela existe enquanto houver disparidade de força entre pessoas. Inclusive, pode vir a surgir uma ferramenta mais eficiente para repelir a agressão do que armas. Inclusive, nem para repelir, digamos que você crie, por algum motivo, um colete à prova de balas que seja extremamente eficiente, que amorteça extremamente bem e que, inclusive, proteja todo o seu corpo, não só o seu peitoral, por exemplo, não só o seu torso. Você precisa realmente usar uma arma se você tem uma forma de mitigar a morte, por exemplo. Digamos que você tome um tiro, mas digamos que seja que nem Altered de Carbon, em que você consegue clonar a sua mente para outros corpos. Talvez você nem queira usar armas, entendeu? Talvez você não goste de armas. Se você tomar um tiro, você morre, mas você vai para outro corpo, por exemplo. Claro, eu tô extrapolando aqui absurdos, né? Mas é para você entender que demandas econômicas da sociedade, elas sempre vão existir. Se existe um problema a ser resolvido, existe uma grande recompensa monetária para quem resolve esse problema. É uma regra básica da economia, tá? E quando você faz guerras, você não está resolvendo problemas da sociedade. Você está usando recursos de seres humanos para criar uma demanda artificial. O Estado cria uma demanda artificial, que é a demanda por armas e por tecnologias de guerra, tá? Para destruir riqueza alheia, para destruir a própria riqueza e a riqueza de outros países. A guerra é puramente destrutiva, ela não gera nada de bom.
todas as coisas que são geradas de novidade, de tecnologia pela guerra, seriam geradas de outra forma. Entendeu? Dizer que guerra é o principal motor da sociedade é uma coisa ridícula, não faz nenhum sentido lógico, tá? Inclusive, a gente não vive em tempos de guerra, mas estão sendo criadas ferramentas absurdas de melhoramento de vida humana, como, por exemplo, inteligência artificial, Bitcoin e robôs, por exemplo, robótica. Daqui a 4, 5, 6 anos você vai ter uma garçonete na sua casa, preparando a sua comida, e ela vai ser um robô. Você vai ter um mecânico na sua garagem, e ele vai ser um robô. Você vai ter um faz-tudo na sua casa, ele vai ser um robô. E não estamos em tempos de guerra. Ou seja, uma falácia completa, é um argumento burro de quem não entende o que tá falando, tá ligado? Perceba que foi 10 minutos e eu não falei sobre cidades privadas, tá? A questão é, cidade privada, o primeiro ponto de cidades privadas é que elas serão muito menores, certo? Qualquer coisa que seja gigantesca, ela tende a ficar menos eficiente, ela tende a ficar menos, realmente menos eficiente, não tem outra palavra para isso. É só você ver todas as grandes empresas hoje, por exemplo, um exemplo clássico são as empresas AAA do mundo dos jogos. Bethesda, Ubisoft, são empresas que fazem jogos lixo completamente lacradores e completamente mal otimizados, mal feitos, etc., porque são empresas que em grande parte são subsidiadas e em grande parte elas meio que têm um monopólio de mercado. Como é que eu posso explicar? A hierarquia dentro da empresa, ela não é eficiente, né? Pelo fato de ela ser muito grande, no caso. Existe um problema de escalabilidade, no caso, né? Enfim. Então você teria cidade do tamanho de Florianópolis, por exemplo. Como é que seria a organização dessa cidade? Depende. Talvez quem comprasse a cidade seria o dono da cidade, né? Digamos que seria ainda mais substituído, seria menor ainda a divisão de terrenos, né? Digamos que não seja Florianópolis. Digamos que seja cada bairro de Florianópolis seu próprio país. E cada bairro de Florianópolis, cada dono, cada morador desse bairro tem uma cota específica da empresa chamada cidade do bairro X, país bairro X. Digamos que haja Florianópolis, certo? Um dos modelos possíveis do país Florianópolis seja cada morador de Florianópolis ter uma cota de ações, né, dentro dessa empresa chamada País Florianópolis. Outro modelo é simplesmente você é simplesmente como funcionam shoppings, por exemplo, ou mercados, por exemplo, ou acho que a melhor analogia são shoppings ou centros comerciais, por exemplo. Existe um dono daquele centro comercial e esse dono basicamente vende ou aluga, né, parte daquele centro comercial para você utilizar da forma que você quiser. Inclusive, tudo pode ser feito por contratos, né? Ou seja, a tendência é essas coisas ficarem cada vez mais eficientes. A tendência no livre mercado é você ter cada vez menos atrito na hora de criar ou destruir coisas, certo? Digamos que você queira encerrar um contrato e não queira mais morar num país específico. Hoje, a alternativa, digamos que você queira sair do Brasil hoje, tem que fazer passaporte, tem que fazer saída definitiva, tem que procurar algum país que aceite o seu passaporte, etc. Tipo assim, você demora um ano e pouco aí, 6 meses pra fazer isso tudo, pra fazer esse processo todo, certo? Agora imagina se fosse, por exemplo, a mesma coisa de você talvez entrar num condomínio fechado, entendeu? Você dá algumas informações e entra. Acabou. E aí, provavelmente você vai ser vigiado dentro desse condomínio fechado, né? Os caras vão ter sua informação lá dentro, por exemplo. E a melhor analogia é condomínio fechado mesmo, porque os donos ali têm suas próprias regras de fronteira, suas próprias regras de convivência, suas próprias regras de distrito, de construção e etc. E tudo é feito com base em contratos.
Tudo é feito com base em liberdade econômica. Tipo assim, você não quer morar aqui? Beleza, você pode simplesmente sair, venda sua casa, venda seu terreno, você é proprietário do seu terreno, venda seu terreno e saia. Você não concorda com o que você está recebendo aqui, tente mudar. Se você não consegue mudar, digamos que seja, você tenha pouco poder de decisão dentro desse país chamado Florianópolis, digamos assim. Então, beleza, você muda, vai para um país chamado, sei lá, ah, sei lá, fala um bairro de São Paulo aí. Liberdade. Eu estou no país chamado Liberdade agora. Meu país é o país Liberdade. Inclusive, pode ser menor que isso ainda. Digamos que cada condomínio fechado seja seu próprio país, entendeu? Digamos que nem haja mais a definição de país. Isso, provavelmente é isso que vai acontecer. Tipo assim, vão haver cidades, certo? E essas cidades vão ser os países que hoje a gente chama de países, por exemplo. A tendência é que os países diminuam de tamanho extremamente, tá? Isso tem pontos positivos absurdos, tipo assim, pelo simples fato digamos, como é que seria você cobrar imposto? Não haveria imposto, tipo, se você tá, é um serviço, tá? Ah, a governança de um shopping, a governança de um mercado, a governança de uma cidade é um serviço, deveria ser um serviço. Assim como a saúde é um serviço, assim como a educação é um serviço, assim como segurança pode ser um serviço caso você não queira fazer a sua própria segurança. Esse é o ponto, tá ligado? A criação de cidades, criação de governança é um serviço. E esse serviço tende a sofrer as mesmas regras do livre mercado. Se você oferecer um serviço de baixa qualidade, a tendência é que no livre mercado, se as pessoas tiverem a capacidade de escolha, elas não vão escolher o seu serviço merda, tá ligado? É uma coisa meio óbvia. A questão é que a maioria das pessoas não pensa dessa forma. As pessoas não pensam, por exemplo, que justiça é um serviço. Justiça é uma tecnologia, tá? É uma tecnologia que o ser humano criou para evitar a destruição de riqueza desnecessária. Se não houvesse justiça, se não houvesse o direito, né? A tecnologia de direito, você ia ver basicamente uma vingança infinita para ver quem restitui a propriedade de quem. Você bate na minha prima, eu mato a sua mãe, você mata meu pai, e assim vai até todo mundo morrer. Entendeu? Quando existe justiça, quando existem leis que aplicam punições, acabou. Ah, mas como resolveria, por exemplo, digamos que aconteça um crime na cidade. Como é que vai ser resolvido isso, hein? Eu posso sempre tem um otário que fala isso. Se fosse o Ancapistão, eu posso simplesmente matar alguém na rua e não querer obedecer à polícia do Ancapistão. Beleza, irmão. Quando você entrou naquela propriedade ali, você concordou com aquelas regras. Você desobedeceu aquelas regras, você feriu a propriedade de alguém, você vai ser perseguido. E acabou. Você vai responder e acabou. Você feriu o PNA, você vai restituir a propriedade lesada da outra pessoa e acabou, porra. Ah, mas eu não quero. Não quer, então vai tomar tiro, porra. Tipo, eu não sei, parece que é uns argumentos meio lesados assim, sabe? Eu não sei. A capacidade argumentativa das pessoas no Brasil, ela é muito baixa. Não sei, parece que as pessoas são muito burras, sabe? Eu fico pensando assim, cara, como é que pode, mano? Essa pessoa realmente se formou no ensino médio? Tipo, pelo amor de Deus, mano. É uns caras que tem faculdade, que tem mestrado, doutorado, e eles só falam merda. Que porra é essa, mano? Pelo amor de Deus. Então, para resumir, cidades privadas são um serviço. E esse serviço ele pode ser feito de várias formas, né? Uma dessas formas é a forma de tratar como se fosse uma empresa. Outra forma é a forma de tratar como se fosse um condomínio. Outra forma é a forma de tratar como se fosse um mercado, como se fosse um shopping, como se fosse um centro comercial, entendeu? São várias alternativas
E cada setor específico, cada cidade específica vai ter a sua própria regra, a sua própria forma de governança. E é assim que tem que ser, porque isso causa oferta e demanda, isso causa um ajuste do que as pessoas querem ou não querem, entendeu? Se você perguntar para qualquer pessoa hoje se ela prefere democracia ou se ela prefere monarquia, o que você acha que as pessoas vão responder? Não, eu prefiro democracia. Não, eu prefiro monarquia. Tá. E quem prefere o outro? Tem que aceitar, né? Dessa forma, você vai para um lugar onde você realmente concorda. Inclusive, monarquia, provavelmente as monarquias vão voltar a existir. Por quê? Porque quando você é soberano de uma terra, digamos que você seja, provavelmente, né? O que vai acontecer é o seguinte: empresas no futuro vão começar a comprar alguns bairros, certo? Provavelmente um bairro vai ser de uma empresa X, um bairro vai ser de uma empresa Y. E os donos dessas empresas basicamente vão ser donos desses bairros. E é basicamente isso que vai acontecer. Haverão sim novos reis na sociedade. Haverão sim novos monarcas, tá? E esses monarcas vão agir de determinada forma. A questão é bem possível que, caso você não queira mais viver naquela cidade ali, você pode simplesmente ir para outra cidade, né? Ou, por exemplo, você pode botar a cabeça do monarca no Emidan e, se ele for um monarca de merda, um tirano desgraçado, a cabecinha dele no Emidan vai valer muito, vai valer tanto que nem as pessoas dentro do próprio feudo dele vão aguentar ele e vão ter um incentivo gigantesco para acabar com ele. Pois é, como é que esse cara sai na rua? O Emidan, tá? Mercado descentralizado de aposta de mortes vai ser uma ferramenta essencial para restaurar a forma como os incentivos econômicos corretos da sociedade, tá? Se você faz merda, você vai pagar, tá ligado? E você vai pagar de maneira descentralizada. Não existe uma entidade em que você vai. Não existe uma entidade centralizada em que você pode ir atrás e cobrar. Não, mano. Você fez merda, a sua cabecinha vai estar lá no site, né? Na database lá. Vai ter um custo ali, vai ter um valor ali na sua cabeça e acabou, mano. Quer tirar esse valor? Faça coisas boas para a sociedade. Que inclusive vai ter o contrário. Vai ter a sua cabeça protegida pelas outras pessoas de maneira descentralizada. Pois é, rapaziada. O futuro, ele, assim, esse tipo de coisa, né? Cidades menores e privadas, elas não dependem muito de alguém gostar ou não disso, né? Vai acontecer. A falência dos estados, ela é inevitável, tá? Não existe nenhum incentivo para os estados não continuarem imprimindo dinheiro e não e pararem, por exemplo, de destruir a própria economia, né? Ou seja, é só uma questão de tempo até os estados menores serem destruídos e ao longo do tempo, novos donos entrarem nesses estados e cobrarem, e criarem uma sociedade nova ali, né? Então, é basicamente isso, rapaziada. Até o próximo vídeo aí, tamo junto. Tchau, tchau. E imposto é roubo, tá?